Olá, meu amigo e amiga. Hoje nós temos notícias muito boas, fatos super positivos para analisarmos aqui no nosso Portal do José de hoje, além de algumas situações que a gente pode até exclamar que finalmente estão acontecendo. Bom, antes de mais nada, muito obrigado por você estar aqui no nosso Portal do José. Se você está chegando agora e ainda não nos conhecia, antes de mais nada, convido você a se inscrever aqui no nosso portal, a conhecer também os nossos outros vídeos. Se você gostar, sempre compartilhe, recomende, nunca se esqueça. Dê o seu joinha, mande seu comentário. Se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, no mundo inteiro está havendo assim um desinteresse muito grande em relação às notícias que envolvem política, economia, isso a partir de pesquisas que muitos veículos de comunicação estão fazendo diante desse fenômeno. Ontem, a BBC de Londres publicou um estudo feito lá pelo Reuters Institute que verificou que 39% dos europeus não estão se interessando por notícias algumas, né? Eles estão fugindo de qualquer noticiário. Isso porque, nos últimos tempos, notícias de guerra, muitas imagens vão chegando, teve a pandemia, a economia deixou a vida das pessoas mais complicadas ainda e elas não conseguem ver nenhuma forma de interferir para mudar essa realidade. Bom, isso acontece aqui no Brasil também. Vocês imaginem aqui para nós como é que o impacto dessas situações todas acaba sendo potencializado em função do número de vigaristas, o número de criminosos na vida da política que infernizam também o nosso noticiário todos os dias, né? Se você observar, a audiência, inclusive na internet, deu uma diminuída também muito grande. O fato das pessoas se afastarem das análises dos problemas, desses fatos, isso não faz com que os problemas desapareçam, né? O mundo só se move, a realidade só se transforma, porque existem pessoas como você, que está aqui no nosso portal, que não desiste nunca e que está o tempo todo atento, está ali observando as coisas que estão acontecendo e está ajudando com que a sociedade se mova também para a gente ter um mundo melhor, né? Uma existência melhor, né, gente? Então é por isso que eu estou aqui, eu acho que é interessante, eu achei que era interessante abordar que esse fenômeno está acontecendo por todos os lados. Aqui a gente derrotou uma gente muito insana a partir das eleições de 2022, mas a poluição continua muito grande, né? Quantas pessoas escrevem aqui para o nosso portal dizendo que não aguentam mais, né? Pintam um certo desalento, mas a gente tem que ajudar a mover tudo para frente, né? Por isso que eu estou aqui com vocês, gente, e hoje temos fatos dentro dessa esteira da positividade, né? Mauro Cid e o pai prestam depoimento à Polícia Federal nessa terça-feira após descoberta de nova joia nos Estados Unidos. Por que isso é importante? Porque esses são os últimos atos para se finalizar o inquérito dos ladrões de joias. Não dá para a gente falar de outra maneira, né? O Janones está sendo processado pelo Bolsonaro porque, dentre outras coisas, o Janones disse que ele é um ladrão de joias. E o Janones terá a oportunidade no processo de demonstrar por que ele tirou essa expressão, por que ele lançou essa expressão em relação à figura do inelegível. E aí ele vai ter a oportunidade de dizer se aquilo que ele disse foi baseado num fato concreto, se ele está mentindo ou não. Mas o Poder Judiciário também dará razão ao Janones no final dessa história, né? As notícias que estão rolando na internet são de que a joia descoberta pelo FBI e Polícia Federal lá nos Estados Unidos, na verdade, é um bracelete, né? Aliás, não é bem esse bracelete aqui. Esse bracelete aí é o que a gente certamente verá a criatura em algum momento utilizar, né? Mas um bracelete, né? Algo que não estava no radar, né? Que certamente valia uma grana, mas a gente vai ver isso aí em breve aqui no nosso país, né? Quando esse inquérito todo ele for finalizado, quando for oferecida a denúncia e a gente certamente ter acesso a muitas coisas que estão rolando no meio dessa história toda. Bom, ainda está mexendo com todos nós esse PL, né? Absolutamente absurdo. Hoje a gente tem notícias como essa aqui, ó. A OAB já se movimenta também, né? Por unanimidade. PL anti-aborto é inconstitucional e cruel, afirma OAB em parecer. Texto aprovado pelo Conselho de Identidade alerta para o impacto da restrição à pena fixada para a população mais vulnerável, né? A gente teve aquela coisa abjeta ontem, né? Aquele espetáculo daquela senhora lá
imitando, quer dizer, sugerindo, né, o que se passaria na cabeça de um feto, né? Gente, é um negócio assim... essa gente, eu acho que até eles se queimaram um pouco, né, com algumas pessoas que têm um mínimo de bom senso, né? O cara pode ser conservadora, mas pô, se deparando com uma palhaçada dessa que foi feita ontem, que eu mostrei até um trechinho para vocês, né, evitei até de mostrar muita coisa, enfim. Mas essa situação mostra o perfil moral de quem está chegando ao parlamento em função da mistura com política com religião. Ontem eu entrei no canal do Sr. Sóstenes, no YouTube. Gente, ninguém assiste o cara. Ninguém assiste, ninguém acompanha. Por quê? Porque ele vem eleito, ele é um braço, um dos tentáculos do Silas Malafaia dentro do Congresso Nacional. Aí o eleitor vota ali, nem sabe, nem acompanha porcaria nenhuma. E por não acompanhar, é que o eleitor desse tipo de criatura não percebe que ele trai o eleitor, né? Que ele vai para o parlamento com um discurso que vai fazer alguma coisa a favor do povo e só vota contra os interesses da população, sobretudo da população mais pobre do nosso país. Ou seja, isso é um verdadeiro estelionato, são vigaristas, como eu tenho dito sempre aqui, mercadores e vigaristas da fé, né? Ontem ele foi emparedado aqui na Globo News, foi dar entrevista ali, mas aí se perguntou para ele ali, foram várias perguntas, né, no campo da racionalidade. E aí ele ficou encurralado, né? Como é que sai de uma história dessa? Vamos lá, o que disse o Guedes aqui. E essa menina de 14 anos, além do trauma que ela passou, ela ainda tem que cumprir uma pena alternativa? Isso é razoável? Não é pena alternativa, são medidas socioeducativas. Ela pode tranquilamente fazer um atendimento de socioeducação para que por que ela tem que pagar? Por que ela tem que pagar? Internação pode. Por que ela tem que pagar por ter sido estuprada? Eu não consigo entender, deputado. Além do mais, primeiro, é uma medida socioeducativa. Gente, o perfil moral de uma criatura dessa é uma criatura abjeta, né? Vamos falar aqui o português claro, né? Alguém que está fazendo dessa pauta apenas uma ferramenta, uma bandeira, sem escrúpulos, para se posicionar perante uma discussão que está tendo no nosso país aqui, que está sendo arrastada cada vez mais para o esgoto em função dessa gente sem escrúpulos, né? A questão é a seguinte, do ponto de vista técnico, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, gente, prevê 3 medidas socioeducativas, né? A primeira, quando o ato infracional ele é equiparado a um delito muito simples, por exemplo, uma criança na escola quebrou um vidro na janela, enfim, pode sofrer uma advertência. Numa outra situação, causou algum dano a alguém, aí uma coisa mais grave, já passa por uma medida mais grave também, né? Prestação de serviços à comunidade, enfim. Agora, se o ato infracional ele é equiparado a um crime muito grave, como é nesse caso aí, a medida que o juiz impõe ao infrator, ou infratora no caso, né, é a internação. Então, gente, é uma aberração sem limites. Vocês imaginem uma pessoa, uma menina, uma adolescente, passar por todas essas fases e no final da história tem lá, ficar frente a frente com o juiz e dizer, olha, a senhora cometeu um ato muito bárbaro, viu? A senhora vai ficar internada, já que a senhora não é maior de idade. Porque se a senhora fosse maior de 18 anos, a senhora iria para uma penitenciária, né? Gente, não dá, né? Hoje cedo, no ICL, o Eduardo Moreira, ele colocou aqui um trechinho de uma fala bandida desse inescrupuloso da fé, né? E eu não sei nem como é que o YouTube vai lidar com isso aqui, depois que eu publicar, porque ele fala aqui palavras aqui que a plataforma dá uma deletada, né? Dá uma queimada em alguns vídeos aqui. Mas eu acho importante mostrar para as pessoas aqui, os resistentes aqui, que não desistem nunca, né? E suportam, inclusive, uma criatura como essa. Vamos ver o que ele andou falando por aí. Há uma indústria mundial liderada por um senhor chamado George Soros, um milionário americano que patrocina mundo afora o aborto, o assassinato de bebês indefesos. Sabe por quê? Porque eles vivem de empresas também que dependem do feto humano para fabricar cosméticos. Isso é um absurdo. Mataram um bebê no ventre da mãe para fabricação de cosmético e higiene. Gente, vocês acham que isso tem alguma possibilidade de ter alguma verdade nisso que esse criminoso está falando? Porque ele tem consciência, ele sabe que está falando uma coisa mentirosa, né?
e ele acaba iludindo pessoas, né? E acaba tendo votos em função dessas ilusões todas, né? Essa gente vai ser mais exposta, né? Por outra razão que nós estamos aqui, né? Para combater essa gente toda. E hoje a gente pode exclamar, finalmente está acontecendo. O presidente Lula, hoje, ele começou a dar algumas entrevistas na parte da manhã. E as entrevistas pela manhã, elas pautam o discurso, o noticiário ao longo do dia. Então, hoje nós estamos com a entrevista do presidente Lula, no momento que a gente tem uma ofensiva muito grande daquilo que se chama mercado, né, financeiro especulativo contra o governo, contra a política econômica. Piora no cenário, ministros fazem alerta de risco fiscal a Lula, que sinaliza discutir cortes só a partir de 2025. E aqui outra situação, sobre projeções, né? Projeções de dólar e juro voltam a piorar, diz Banco Central. Gente, é só especulação, não tem fato real que faça com que haja uma projeção que a economia vai piorar. Aliás, está acontecendo ao contrário. A economia, os indicadores econômicos, eles são positivos, né? Enfim, sobre essas questões, o Lula falou o seguinte hoje, e essas falas são falas que, repercutidas, elas politizam a sociedade, né? Vamos ver o que ele disse. Eu disse para ela que eu fiquei perplexo. A gente discutindo o corte de 10 bilhões, 15 bilhões, 12 bilhões aqui, e de repente você descobre que você tem 546 bilhões de benefício fiscal para os ricos desse país. Como é que é possível? Como é que é possível? Você pega, por exemplo, a Confederação da Agricultura, sabe, que tem uma isenção de quase 60 bilhões de reais. Você pega o setor de combustível, que tem isenção de quase 32 bilhões de reais. Ou seja, você vai tentar jogar isso em cima de quem? Do aposentado? Do pescador? Da dona de casa? Da empregada doméstica? Não, então eu quero discutir com seriedade. Milton, tenho uma coisa... Então, gente, é esse tipo de coisa que tem que ser martelada todos os dias. A sociedade tem que ficar ligada nisso mesmo, né? Que negócio de isenção é essa? Por que o custo de vida está assim? Por que a taxa de juros está assado? Bom, o presidente ainda mandou mais algumas aqui. Vamos ver essa aqui. Desajustada no Brasil nesse instante é o comportamento do Banco Central. Essa é uma coisa desajustada. Um presidente do Banco Central que não demonstra nenhuma capacidade de autonomia, que tem lado político e que, na minha opinião, trabalha muito mais para prejudicar o país do que para ajudar o país. Porque não tem explicação a taxa de juros do jeito que está. Eu já lidei muito tempo com o Banco Central. Bom, e aí ele vai desenvolvendo o raciocínio, mostrando exatamente essas incongruências todas, né? Para finalizar... 3 milhões de brasileiros. Porque, veja, como é que ele encontrou com o Tarcísio numa festa? A festa foi do Tarcísio para ele. Foi uma homenagem que o governo de São Paulo fez para ele. Está falando aqui do Tarcísio e do Campos Neto estarem fazendo política abertamente, né? Um governador de extrema-direita com o presidente do Banco Central num converscote, né? Certamente porque o governador de São Paulo está achando maravilhosa a taxa de juros de 11,25 ou de 10,50. Geralmente está achando maravilhoso. Então, quando ele se auto-lança a um cargo, eu fico imaginando, sabe, nós vamos repetir o Moro? O presidente do Banco Central está disposto a fazer o mesmo papel que o Moro fez? O paladino da justiça, com o rabo preso a compromissos políticos? Então, gente, finalmente está acontecendo. A gente tem que conclamar o presidente de vir mais, de permanecer nessa pegada aí, porque isso politiza a sociedade, isso alerta as pessoas, isso faz com que as pessoas debatam, as pessoas se aprofundem, as pessoas reflitam, e é assim que a gente move as coisas para frente, né? É assim que funciona o processo civilizatório. Gente, obrigado por vocês estarem aqui. Mais tarde a gente volta, que tem muita coisa acontecendo, tá legal? Tchau!